Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Ora viva, bom dia Carlos Santos, bom dia ouvintes da rádio de Cabo Verde, a todos aqueles que nos acompanham aqui no país, mas também na nossa vasta diáspora, com votos de continuação de um excelente dia e de uma boa semana. Saudações igualmente aos técnicos de serviço, Daniel Cunha em São Vicente, na cidade da Praia, o Máriozinho Fernandes. Como sempre, às terças-feiras, Fora da Caixa, análise com Vladimir Silves Ferreira, quem cumprimentamos. Ora viva, bom dia. Bom dia, Carlos, jornalista, e bom dia também a todos os rádio ouvintes. Esta disposição, como é que vai? Vamos indo dentro dos possíveis e imagináveis. Pois, porque há algum vento, né, durante a noite de ontem, mas enfim, já estamos habituados com esta ventania, pelo menos por cá na zona de Barlavento. Vladimir, vamos então para a análise de alguns temas que temos aqui para conversar, temas que marcaram a semana. Podemos começar com o encontro do novo presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Fábio Vieira, que teve o encontro na semana passada com representantes do corpo diplomático e também com o governo. Lutar por uma maior autonomia financeira dos municípios é um dos grandes desafios que a nova equipa tem pela frente. Sim, pois foi uma primeira aparição pública, digamos assim, da nova direção, um leque de encontros com autoridades, com o governo e outras instituições, mas deste encontro, para além de um primeiro pronunciamento em que se vê uma postura de diálogo e de procura de um bom entendimento, uma boa relação entre a nova associação, a nova composição da Associação Nacional dos Municípios e o governo, uma postura pedagógica e de entendimento. Contudo, há aqui, no rol de aspectos que foram apontados pelo novo presidente da Associação Nacional dos Municípios, aqui destaco um aspecto que me chamou particularmente a atenção, que é o anúncio da criação de uma escola de formação dos autarcas, escola essa a ser criada pela própria Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Ora, na minha leitura, esta possibilidade, esta tentativa de proliferação de escolas por parte de instituições cuja vocação não é o ensino e a formação, vai contra um conjunto de reformas que foram feitos em 2015, 2016, no governo anterior, com vista a reestruturar, a congregar e a organizar todo o sistema de ensino nacional, normalmente o ensino superior, com a criação da Universidade de Cabo Verde e toda a estruturação que foi também feita ao nível do ensino profissional, desde a criação do FP e todo o trabalho que foi feito. Portanto, mas esta tentativa não é nova e não é só na Associação Nacional dos Municípios que temos notado esse tipo de iniciativas. O Ministério da Reforma do Estado também, em alguns momentos, tem anunciado publicamente a sua intenção em criar uma escola de formação dos quadros da administração pública. Vamos imaginar, se o Ministério da Reforma do Estado criar a sua própria escola, a Associação Nacional de Municípios também criar a sua própria escola, cada entidade for criar a sua própria estrutura de formação dos seus quadros, teremos uma proliferação de instituições de ensino que estão fora do quadro daquilo que se perspectivou e se definiu até agora, que é uma questão de concentração e eficiência no uso dos recursos. Ou seja, é isso que eu ia tocar, a questão da eficiência, né, no funcionamento desses estabelecimentos. Sim, porque repare o seguinte, quer dizer, nós temos a Universidade Pública de Cabo Verde, a Universidade Pública de Cabo Verde criou a Escola de Negócios e Governação, que tem um histórico muito anterior à própria universidade, cuja a função é formar quadros para a administração pública cabo-verdiana.
Nós temos um conjunto de universidades privadas. Eu vi recentemente, no ano passado, salvo erro, a Universidade Lusófona formou um conjunto de polícias municipais, várias autarquias, várias câmaras municipais. É para isso que as instituições de ensino servem. Portanto, nós temos universidades públicas e temos universidades privadas que estão ao serviço do país, ao serviço do Estado, do governo, das organizações, precisamente para não terem que fazer o mesmo. Eu não sei, a nível da Associação Nacional dos Municípios, não se adiantou, não se avançou, qual é o perfil de formação, qual é o nível de formação que pretendem implementar. Não sei se será formação profissional, formação de curta duração ou formação superior, isso não foi claro, mas para isso também nós temos todo um parque, digamos assim, de escolas profissionais criadas nos últimos tempos e que também, portanto, dão conta do que diz respeito à formação. Portanto, aqui vejo que sai um pouco daquilo que é o escopo, daquilo que é a função e a missão da Associação Nacional dos Municípios, que é efetivamente, conforme aqui o jornalista Orlando iniciou, a nossa conversa iniciou com aquilo que é as batalhas que a Associação Nacional dos Municípios tem pela frente, né? Sim. Que é realmente criar condições, sensibilizar o governo, fazer pressão para que os municípios tenham recursos necessários para efetivamente implementarem as suas políticas ao nível dos seus municípios. E sobretudo que haja uma boa relação, né, entre os municípios e o governo. E recordo que na semana passada no Parlamento o PICV fez uma declaração política precisamente focando na questão do relacionamento entre o governo e os municípios. O PICV considera que há aqui ataques sistemáticos do governo ao municipalismo. Portanto, há que sanar essas situações. Sim, essa questão é antiga, quer dizer, é verdade que eu tenho acompanhado, por exemplo, a Câmara Municipal do Tarafal tem alegado que foi prejudicada na redistribuição, na redefinição, na distribuição do Fundo de Financiamento Municipal, o que não tem permitido margem orçamental para implementar o novo plano de carreiras, o PCFR, no município. E isso advém daquilo que foi o debate parlamentar à volta desta questão. Primeiro, o governo tem que atuar sempre no quadro legal e com base em regras objetivas e que se aplique a todos os municípios da mesma forma. Segundo, essa questão de subfinanciamento dos municípios e uma certa hegemonia do governo central sobre os municípios é de longa data. Já há muito tempo que a comparticipação do Estado, do Governo Central, na transferência de verbas para os municípios devia ser num percentual muito maior do que aquilo que se verifica até ao momento. Porque cria-se um ciclo em que os municípios, não tendo recursos, não conseguem ter também capacidade de arrecadação local, não têm condições de implementar e de fomentar as suas políticas, não têm condições de terem quadros capacitados para, com novas ideias e com novas dinâmicas, gerarem novos recursos. E há um ciclo aqui em que os municípios se tornaram totalmente dependentes do governo. Outra questão, porque aqui o tempo é escasso, que também gostaríamos de conversar, tem a ver com o anúncio feito pela Polícia Nacional na semana passada, que tem a ver com a taxa de criminalidade em Cabo Verde, que abaixou 10%, portanto, no ano passado. Como é que também encarou estes dados que foram avançados pela Polícia? Bom, aqui, anualmente a Polícia apresenta os seus dados. Mas aqui há um aspecto que é preciso ter em conta, que é o seguinte. Segundo os dados deste ano, em 2023, houve uma diminuição de 10% em comparação ao ano anterior. Mas no próprio comunicado da Polícia, segundo o seu diretor nacional, ao fazer um balanço destes dados, a Polícia Nacional atribui esses resultados ao engajamento, ao profissionalismo demonstrado pelos efetivos da Polícia Nacional e às ações e as atividades que a Polícia implementou nos mais diversos ramos. Portanto, o comunicado e a intervenção do Sr. Diretor Nacional da Polícia, que apresenta os dados da própria Polícia e que atribui à própria Polícia, portanto, o mérito
dos dados serem positivos. Uma diminuição é sempre positiva. Agora, aqui nós temos que ver o seguinte, quer dizer, para uma leitura mais adequada dos dados da criminalidade, talvez é importante, seria preciso a existência de instituições da sociedade civil, observatórios de criminalidade, instituições que não são nem a Polícia Nacional, nem a favor nem contra, e que pudessem, com um olhar mais distanciado, analisar e apresentar ao público a real situação do país. Porque repare o seguinte, é verdade que este ano, segundo os dados da própria polícia, e aqui nós temos que ter em conta que são dados das ocorrências e dos registros, portanto, é claro que ficará sempre de fora os casos que não foram registrados pela Polícia Nacional, e fica de fora também os dados da percepção dos cidadãos, de uma forma geral, mas observando aqui os últimos anos. Este ano houve uma diminuição de 10%, mas no ano passado houve um aumento de 6%. Há 2 anos atrás houve um aumento de 33%. Portanto, quer dizer, era importante também pegarmos os dados numa evolução, numa escala de 10 anos, por exemplo, para observarmos se os ciclos de aumento ou diminuição das ocorrências tem havido realmente uma melhoria consistente ou não. Portanto, analisar isoladamente apenas um ano nos diz muito pouco. E também nos diz muito pouco, não só daquilo que tem sido a intervenção, as estratégias, os meios disponíveis por parte da Polícia Nacional, porque, repare, se este ano nós tivemos esses dados positivos e esses dados se devem, como diz o comunicado da Polícia Nacional, à eficácia e à atuação da polícia, no ano passado era a mesma polícia que nós tínhamos, a mesma direção, os mesmos dirigentes, a mesma instituição. O que é que terá ocorrido, o que é que terá feito a Polícia Nacional diferente este ano que não fez no ano passado ou há 2 anos atrás, em que o aumento foi de 33%? Portanto, aqui a explicação é muito mais complexa. O papel das autarquias, o papel da sociedade civil, das organizações não governamentais, o papel das instituições de segurança social. Portanto, há aqui um conjunto de outros atores que contribuem de forma direta e indiretamente, que o simples comunicado da Polícia Nacional não nos ajuda a ter uma interpretação mais ampla dos próprios números apresentados pela Polícia Nacional. Contudo, é sempre positivo uma diminuição na criminalidade. Daí, portanto, a importância das associações da sociedade civil fazerem este tal acompanhamento independente, né, do trabalho e dos dados da própria polícia. Sim, sobretudo um acompanhamento de longo prazo, porque 2 anos de aumento e 1 ano de diminuição equivalem ao que é num lapso temporal maior, não é? Portanto, seria de salutar uma análise mais aprofundada e não uma mera apresentação anual dos dados comparativos em relação ao ano anterior. Portanto, diz muita pouca coisa comparar 2024 com 2023, apenas, não é? Portanto, é preciso mais detalhes. E, sobretudo, também apostar cada vez mais na formação, na disponibilização de meios à polícia para este tal policiamento de proximidade que toda a gente fala. Lá está, mas só uma leitura distanciada dos dados nos permitirá observar onde é que estão as fragilidades e onde é que precisamos melhorar. Ainda temos mais algum tempo. Temos aqui também um desfecho bom no caso do novo livro de Germano Almeida. De acordo com informações, o escritor e também a editora chegaram a um acordo para publicar o livro Crime nas Correntes de Escritas, depois, portanto, de terem concluído que os visados estão confortáveis com a edição, conforme foi anunciado pela própria editora. Em princípio, houve esta tal suspensão, mas agora chegaram a entendimento, Vladimir. Sim, é importante aqui trazermos esse caso porque e a cronologia dos acontecimentos nos últimos dias que despolitaram esta polémica, até por uma leitura fora da caixa, digamos. Quer dizer, esse espaço aqui que a Rádio Nacional criou tem esta mais-valia, se posso assim dizer. Observemos o seguinte, não é?
No dia 11 de março, ouvimos logo pela manhã na Rádio Nacional, notícias às 7 da manhã, dando conta que a empresa dona da editora Caminho tinha suspendido a edição, a publicação do novo livro do escritor Germano Almeida, livro intitulado Crime das Correntes de Escrita. A suspensão terá sido acionada depois de a editora ter sido ameaçada com um processo judicial por pessoas que se sentiram agredidas, lesadas pelo conteúdo da obra. Posteriormente foi divulgado pelo próprio, quer dizer, a primeira pessoa que eu ouvi a falar sobre esse tema foi o próprio autor do livro, portanto, o escritor Germano Almeida, portanto, que deu viva voz na Rádio Nacional desta questão. O mesmo conta que a história é uma história ficcionada, e que as personagens são participantes reais, os nomes são reais, mas a história é uma ficção, e que gira à volta de um roubo de um manuscrito do escritor português Mário Zambojano. Pronto, a razão invocada aqui foi que alguém cujo nome nós não sabemos, mas que aparece na obra, terá pedido para continuar anónimo e terá ameaçado recorrer aos tribunais para impedir a distribuição do livro. Mas nós não sabemos quem foi, essas pessoas nunca apareceram. No dia 12 de março, portanto, no dia seguinte, o assunto volta à comunicação social. Desta feita é o próprio escritor Germano Almeida que vem a público acusar a empresa dona da editora Caminho de ter inventado o caso e anuncia que vai cessar a sua relação contratual, a sua relação com a editora Caminho, uma relação que já perdura há mais de 30 anos. Ora, no dia 15 de março, o mesmo escritor terá recuado na sua decisão e volta a acordar com a editora Caminho o lançamento do livro. Bom, aqui é importante realçar que esta polémica não teve repercussão só em Cabo Verde. Foi notícia nos principais jornais portugueses e foi notícia um pouco por todos os países da lusofonia. E tratando da figura de Germano Almeida. Exato. Mas se observarmos esta sequência de acontecimentos, nada bate muito certo. Há pessoas que terão tido acesso privilegiado aos manuscritos e terão ameaçado processar, mas por que razão é que foi a empresa e o autor a tornar essa questão pública? Por que é que a empresa e o autor não optaram por negociações em privadas? Essas pessoas alegadamente visadas nunca apareceram. É normal e é justo que possamos questionar, mero questionamento, será que essas pessoas realmente existiram alguma vez? Podemos aqui também pôr uma outra possibilidade. Não terá sido tudo isto, é uma mera especulação minha, não terá sido tudo isso uma grande jogada de marketing? Tendo a comunicação social servir apenas como um veículo de propaganda gratuita das metas comerciais pré-definidas para este livro? Estou apenas aqui lançando hipótese. Porque se há algo que é certo, é que toda essa polémica vai reverter favoravelmente sobre a venda do livro. Porque vai gerar mais interesse. Cria mais curiosidades, muito assim, mais do livro. Do ponto de vista comercial. Portanto, eu não sei, não tenho elementos para considerar se toda essa história é verídica, é factível ou não. Eu apenas posso analisar os factos que saíram na comunicação social. E o que saiu na comunicação social é um conjunto de contradições, um conjunto de aspectos pouco claros. Agora, o que é certo é que o livro já gera interesse muito antes de ser lançado e com certeza do ponto de vista comercial será um sucesso. E aqui é importante ter em conta o seguinte: cada vez mais as produções culturais são mercadorias e o valor que se acrescenta a um produto cultural mede-se cada vez mais pelo sucesso comercial. Portanto, daí que, se tratando a editora Caminho uma empresa, naturalmente é normal que queira ter lucro. Mas isto não é um caso cada vez mais, sobretudo no mundo da música,
e da literatura, nós temos observado vários casos em que se aposta, não estou a dizer que é este o caso, portanto, aqui lanço apenas possibilidades teóricas, mas o que tem sido cada vez mais comum no mundo das artes, do espetáculo e da cultura no geral, é lançar previamente polémicas que impactam o público, que geram repulsa ou que geram afetos, por forma que depois, do ponto de vista comercial, venha... Para que haja este tal marketing, não é? Exatamente. Portanto, é uma possibilidade que devemos pôr em cima da mesa. Mas neste caso em concreto, o Germano Almeida chegou a acusar a administração do Grupo Leia de prepotência, ou seja, vejamos até onde as coisas foram parar, não é? Sim, mas 2, 3 dias depois estava tudo resolvido. Portanto, pronto, foi assim, tudo muito, muito limitado, não é? Tudo muito, muito efêmero e muito passageiro. Lá está, eu só posso avaliar aquilo que foi tornado público. E, objetivamente, tirando tudo isso de lado, o que eu vejo é que toda essa polêmica traz amplas possibilidades de que o livro venha a ser um grande sucesso comercial. Estamos a falar de um autor que é muito referenciado, que é muito bom, que é dos melhores que o país tem, que é dos melhores ao nível da CPLP, dos países de língua oficial portuguesa, cujo o lançamento do livro, com ou sem polêmica, é sempre um sucesso. Mas não tenhamos dúvidas que, a partir deste caso, o sucesso do livro, do ponto de vista comercial, será ainda maior. E já agora, como estamos a falar da cultura, hoje de manhã ouvimos na rádio um dos responsáveis da Atlantic Music Expo, pedir mais recursos. Falta mais 7 mil contos, num total de um orçamento de 20 mil contos, para a realização deste encontro, deste certame da música, e também contribui para a projeção de Cabo Verde. Ora, aí está mais uma situação, não é? A falta de recursos para a produção cultural. Crioulo Jazz também, festival, queixou-se da Câmara da Praia de não financiar igualmente este certame. No mundo da cultura sempre existem estas situações. Cabo Verde tem lá as suas limitações em termos financeiros, mas há que haver um esforço de parte a parte no sentido de financiar a cultura, ou se não repensar o financiamento da cultura. Sim, sem dúvida. Quer dizer, basta vermos nos últimos orçamentos qual é o peso que a cultura tem no orçamento do Estado. Diminuto. Eu quero crer que o atual Ministro da Cultura, pelo seu percurso, pelo respeito que granja, eu acho que ele tem o potencial de conseguir, junto do Governo, junto do Ministério das Finanças e de outros parceiros, mais recursos para a cultura comparativamente ao Ministro anterior. É uma expectativa que eu tenho. Contudo, estamos a pouco mais de um ano de fim do mandato e também o tempo é limitado. Agora, relativamente aos eventos que apontou aqui, é verdade também que nós há setores de atividades e há eventos ao nível da cultura que precisamos clarificar qual é o papel do privado e qual é o papel do setor público. A meu ver, isso é a minha leitura. Portanto, o Estado, no incentivo e na promoção da cultura, deve privilegiar essencialmente as áreas, os setores com menos meios, os setores mais frágeis. Um determinado segmento que já está consolidado, que o privado pode operar autonomamente e pode se autossustentar pelo aquilo que a própria atividade cultural gera, aí é natural, é normal que o dinheiro público não seja alocado a uma atividade que já é autónoma do ponto de vista privado. Não sei se é o caso da AMI, não conheço os números deste evento, nem do Crioulo Jazz Festival. Crioulo Jazz Festival, a única coisa que eu sei é que os bilhetes são proibitivos em termos de preço. Mas, portanto, aqui o que se deve definir é a linha que separa aquilo que são eventos culturais que conseguem
autossustentar-se, digamos assim, e que que um privado pode atuar e sem nenhum problema, e quais são as atividades que ainda carecem de um apoio maior por parte do governo e do Estado de uma forma geral. Importante torna-se também o envolvimento dos privados no sentido de disponibilizar os recursos. Ainda há dias alguém também falava na questão da lei do mecenato. É preciso então rever a lei ou torná-la efetivamente mais eficiente ou aplicável, digamos assim. Sim, a lei do mecenato, lá está, também nós implementamos medidas e depois não avaliamos, né? Eu não conheço nenhuma avaliação que se tenha feito a implementação desta lei que já vem de há muitos anos. Mas, pela percepção que eu tenho, são raras as instituições que recorrem a este mecanismo. Porque, lá está, terá que ser algo em que o Ministério das Finanças, o Ministério da Cultura, portanto, as empresas, terá que ser um processo muito mais eficaz e mais eficiente e que funcione de uma forma muito mais fluida. Mas, quer dizer, também temos, digamos assim, coisas positivas acontecendo. Basta observarmos, por exemplo, o que é que foi a evolução nos últimos anos da implementação dos direitos autorais sobre as obras dos artistas. Se me perguntassem há 10 anos atrás se hoje nós teríamos empresas, instituições em Cabo Verde pagando os direitos autorais pelo uso das músicas ou outras produções culturais, eu diria que não. Mas conseguimos dar um passo grande e hoje, eu vejo aqui na cidade da Praia, já há muitos restaurantes, há muitas instituições, as empresas de aviação e outras instituições que já pagam anualmente os direitos autorais das músicas e dos produtos culturais que consomem. Portanto, quer dizer, talvez ao nível também do patrocínio das atividades culturais possamos vir a reverter esse quadro no futuro. Nosso tempo já chegou ao fim. Vladimir Silves Ferreira, muito obrigado então por estar aqui connosco. Até a próxima terça-feira, se Deus assim o entender. Continuação de uma boa semana. Muito obrigado. E igualmente para o jornalista e para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Agradecimentos. Assim foi mais uma edição Fora da Caixa aqui na sua Rádio de Cabo Verde, sempre às terças-feiras com Vladimir Silves Ferreira e às quintas-feiras com Casimiro de Pina. Então, encontro marcado agora para quinta-feira para mais uma edição do Fora da Caixa aqui nas antenas da sua Rádio de Cabo Verde.